Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado daquela saudação. O anjo então lhe disse: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passou na frente. Hoje é mais do que justo nós rezarmos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Você. Eis aqui a serva do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Que riqueza da nossa igreja, é ou não é, meus irmãos? É ou não é? Para aqueles que têm assumido a sua fé verdadeiramente, para aqueles que foram batizados na Igreja Católica, fizeram a primeira Eucaristia, estão recebendo os sacramentos, namorando, se preparando para se casar,
estão se casando, aqueles que já se casaram, aqueles que ordenaram diáconos, transitórios, permanentes, eu, sacerdote, aqueles que já são bispos. Meus irmãos, que graça para todos nós, nessa caminhada onde cada um precisa amadurecer nas realidades da sua fé, onde cada um de nós somos convidados pela igreja a nos aprofundar nas riquezas que ela tem para nós, nas riquezas que o próprio Cristo deixou ao longo da história, para mim e também para você. Estamos no tempo pascal, segunda semana desse tempo pascal. Na verdade, no tempo pascal a gente não reza a oração do Ângelus, né? Rezamos a oração da Rainha dos Céus, da ressurreição do Cristo. Geralmente na televisão nossa não tem, na hora da Ave Maria, a oração do Ângelus. Não sei se você percebeu, porque agora estamos no tempo da Páscoa. Mas por que o padre rezou hoje? Porque nós estamos celebrando essa solenidade. O anjo que visita Nossa Senhora. Essa oração do Ângelus que eu aprendi desde pequenininho com a minha mãe. Quando a gente ia na igreja rezar o terço, seja qual horário fosse, de tarde ou de manhã, ela rezava a oração do Ângelus. Que é, meus irmãos, minhas irmãs, esse grande mistério da encarnação do Verbo de Deus, do Filho de Deus, de Jesus nosso Senhor. E as leituras de hoje, elas nos orientam e nos ajudam a acolher, pela força da palavra de Deus, esse mistério, que para nós, para a nossa cabeça, realmente é difícil de compreender, e nós não vamos compreender. Mas pela fé, nós vamos acolhendo, nós vamos contemplando esse amor de Deus que foi tamanho pela humanidade, que foi tão grande por nós, por mim e por você, que não quis somente falar pelos profetas, pelos nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, por Moisés, por Elias, por Eliseu, por tantos profetas do Antigo Testamento, pelos juízes. Mas Deus quis entrar na história, e Ele envia o seu Filho Jesus. Como diz o Evangelho de hoje, o anjo que fala para Maria, não é? Encontraste graça diante de Deus. Encontraste graça diante do Pai. E que visita boa essa, não é mesmo? Imagine, uma visita inesperada que Maria recebe, tão jovenzinha, tinha por volta de 14 a 16 anos, muito jovem, mas Maria já estava nos desígnios do Pai, no coração do Pai. No entanto, a igreja a proclama a concebida sem o pecado original, porque desde o ventre de sua mãe, Isabel, depois proclamada Santa Isabel, com São Joaquim, são os avós de Jesus, os pais de Maria, lá ela já fora concebida sem a mancha do pecado. E é justo, né? Como que Deus geraria o seu filho num ventre que tem a mancha do pecado? E por isso Maria é proclamada pela igreja, e é dogma de fé para todos nós, a Imaculada Conceição. Que mistério, meus irmãos, que para mim e para você, é preciso que nós acolhamos aos olhos da fé. E nesse dia de hoje, meditemos nessa riqueza. O Salmo 39, que nós rezamos hoje, cantamos muito bem. Depois na leitura de Hebreus, o autor também retoma algumas palavras deste Salmo, onde o salmista diz: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E essas palavras, elas se referem a Jesus Cristo nosso Senhor. Aliás, tudo aquilo que os profetas nos deixaram no Antigo Testamento, inclusive a leitura do profeta Isaías de hoje, falam de Jesus, elas apontam para o Senhor, elas preveem um Salvador que libertaria a humanidade
que libertaria aquele povo da escravidão. É isso que diz o Salmo e a leitura de hoje. Inclusive no comecinho da carta aos Hebreus, capítulo 10, a liturgia de hoje diz assim: é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e de bodes, porque até então, meus irmãos, no Antigo Testamento era isso que acontecia. No templo de Jerusalém, era para lá que todos os anos, romarias e romarias, peregrinações e peregrinações, se dirigiam para celebrar a festa da Páscoa, onde se imolavam touros, bodes, cabritos, onde o sangue daqueles touros, bodes e cabritos, eles acreditavam que eliminava os pecados. Mas nós sabemos daquele que se fez cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Não é assim? Em cada missa, você escuta essas palavras do padre, não escuta? Você presta atenção direitinho? Presta atenção para você ver então. Ó, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Só o padre fala. O Cordeiro foi aquele jovem que se deixou traspassar. O Cordeiro é aquele homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que morreu numa cruz. E uma vez Jesus morrendo na cruz, não precisou mais, não precisa mais, não existe mais sacrifícios de touros, de bodes, a não ser algumas falsas religiões por aí, não é? Que fazem, colocam lá na esquina, lá na encruzilhada, você já viu? Mata a galinha, mata bode, que fazem oferendas não a Deus, mas fazem oferendas a um outro Deus, a um falso Deus. Uma vez Jesus morrendo, o cordeiro imolado sem mancha, não precisou mais de sacrifício. É isso que o autor está dizendo. Por isso, ao contrário, no mundo Cristo afirma, e aqui, entre aspas, tu não quisestes vítimas nem holocausto, mas formaste-me um corpo. Formaste-me um corpo. Maria, meus irmãos, ela era uma criatura. Maria, como eu falei, gerada no ventre da sua mãe, de Santana. Mas Jesus não foi criado. Jesus foi gerado no ventre de Maria. Inclusive no credo niceno-constantinopolitano, nós rezamos isso: gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Na verdade nós não rezamos, né? Aqui nós não temos o costume de rezar, que é um outro credo maior um pouco. Gerado, não criado. Jesus não foi criado, ele foi gerado no ventre de Maria. E como nós ouvimos muito bem na leitura de São Lucas, pela ação do Espírito Santo, Jesus ele é gerado no ventre de Maria. Quem, por exemplo, aqui é mãe, né? Ou você que está em casa, para você ter uma criança dentro de você, precisou a participação de um homem, pelo menos, não foi? Sim ou não? A criança que foi gerada dentro de você, como você foi gerado ou gerada um dia no ventre da sua mãe. Foi ou não foi? Todos nós aqui temos mãe, temos ou não temos? Viva ou falecida, nós temos, não foi? Como diz lá em Minas, quando aparecia alguma criança nova, da onde que veio, mãe? A cegonha que trouxe. O povo falava assim, você já escutou essa piadinha, não? Foi a cegonha, foi a saracura que trouxe. Não, não foi nada, animal nenhum que trouxe, não. Todos nós viemos do ventre de uma mãe. E como desfazer essa ligação do filho com a mãe? Se já no ventre o filho ou a filha já é alimentado pelo cordão umbilical, como cortar essa ligação? E é preciso cortar, né? Para criança, claro, chega o tempo da criança nascer, tem que vir para fora, não tem como ficar ali. Ali tá bom demais, mas não dá, tem que sair. Não, meus irmãos, fomos gerados no ventre da nossa mãe. Repito, não sei se a sua mãe está viva, se já está falecida. A minha está viva, e a sua? Está no céu já? A minha já está com 77 anos, a dona Adelaide.
E tem uma outra mãe de criação, que é a minha irmã, a Ana, que cuidou de mim quando era pequeno. Porque eram muitos irmãos, né? 8 irmãos, um falecido. Então, os mais velhinhos cuidavam dos mais novos, né? Lá na sua casa foi assim também? Como cortar, meus irmãos, essa ligação do filho com a mãe? Jesus, que recebeu um corpo porque ele não tinha carne. O Espírito Santo é espírito, não é carne. Então, o corpo que Jesus recebeu, o sangue que ele recebeu, era de quem? Era de Maria. Isso aí é uma coisa lógica, não é verdade? Eu fico pensando, e estava pensando, meu Deus, como é que tantas religiões, né, que tem pelo mundo afora, que anunciam Jesus, que falam de Jesus, e falam mal de Maria, de Nossa Senhora. Coitado, olha, precisa voltar para a escola, para ter aula de biologia. Precisa ler muito bem a palavra de Deus, para ver que está aqui explicitamente, como que Jesus viria ao mundo se não tivesse um ventre, meus irmãos? Se não fosse Maria, a mãe de Deus, se não fosse o sim de Nossa Senhora. Eu fico pensando, né, e falo, nossa, que ignorância, né? Eles devem ter vindo pela cegonha, a cegonha que trouxe eles então, não foi? Não foi? Deve ter sido a cegonha, o avião que passou lá perto. Eu também, quando era criança, passava com um aviãozinho lá na minha cidade, eu falava, joga nenê. Coisa de criança, né? Eu não sabia de onde vinha mesmo as crianças. Esses irmãos, se você estiver me acompanhando agora, olha, reveja. Eu acho que você não veio do ventre da sua mãe, porque como é que você vai separar o filho da mãe? Não tem como, gente. Como separar de Jesus de Maria? Aonde está o filho, está a mãe. Aonde está a mãe, está o filho. Como separar o filho da mãe? Hoje também é dia de nós lembrarmos da nossa mãe. Podemos lembrar dela, viva ou já falecida, e lembrar com alegria, meus irmãos, porque lá atrás, há tantos anos, Deus permitiu, pela sua bondade e misericórdia, nós fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Como eu falava aqui, eu sou o 8º filho, né? Um privilégio, o último filho. Mas quantos aqui que de repente é o 11º, 12º, 13º, né? Imagine a gratidão que Jesus também teve por sua mãe. E no entanto nós vemos que Jesus passou pelo menos 30 anos em Nazaré, ali na carpintaria com José. Quem, por exemplo, vai à Terra Santa, quem já foi, quem não foi, vai separando aí o dinheirinho para você. Um dia você vai lá onde o anjo visita Maria. Ó, até arrepia só de pensar, uma capelinha assim, uma casinha, casa antiga ali, onde Maria morava, que está conservada. Logo na frente assim tem um altar, é como se fosse um buraco assim, né? Uma simplicidade. E ali é construída, tem uma grande basílica, a Basílica da Anunciação, mas logo ali perto tem a casa de São José, tem a igreja de São José e a casa de Maria e José. Os guias vão me explicando que foi ali que Jesus trabalhou com seu pai, na carpintaria, fazia tudo quanto é tipo de serviço, né? Não é que que José fosse carpinteiro e mexia só com madeira, porque também a madeira era difícil na época, naquelas regiões, e é difícil ainda. Mas veja que bonito, meus irmãos, 30 anos Jesus ali com a mãe, com o pai. Olha, tem coisa que dá para a gente passar aqui horas e horas, retiros, meditando, contemplando, acolhendo esse mistério do Filho de Deus, que quis nascer numa família, que quis ser família. E quem de nós aqui não precisa da família, né? Não precisa nem falar que não precisa, né? Porque nós já nascemos numa família, não foi? Mesmo que você não se dê bem com aquele seu irmão, com aquela sua irmã, porque dentro de casa também é onde acontecem os arranca-rabo muitas vezes, é ou não é? Parece que vai crescendo, vai criando barba na cara e vai ficando
Ao invés de crescer também na cabeça e no coração, né? Tem muitas famílias que, ao invés de se unir, se divide, né? Parece gato, né? Gato é tão bonitinho, mas quando mostra a unha, não é assim? Até cachorro grande sai correndo. Dentro da família, meus irmãos, deveria de ser o lugar onde nós nos amássemos mais, não nos amassássemos. Deveria de ser o lugar onde nós nos abraçássemos, não afastar aquela pessoa. Ah, padre, é porque o senhor não mora lá em casa, o senhor não conhece aquele fulano, aquele beltrano. Ela tem a falha, ele tem, você também tem os seus erros, as suas falhas. Foi nessa família que Deus te pôs, meu irmão, minha irmã. E ame a sua família, aproveite a sua família enquanto você tem tempo. Enquanto você tem pai, enquanto você tem mãe, enquanto você tem os seus irmãos. Porque pode ser que um dia você fique sozinho, todo mundo parta primeiro. Ou porque você quis ficar na sua, a hora que você precisar, você não vai ter ninguém para te estender a mão. Quem são as pessoas da sua família, da sua casa? Eu estou lá com meu irmão que está no hospital, ligou ontem de manhã, até estranhei, né? Ixi, aconteceu alguma coisa, né? Esse horário não costuma ligar? E aí ele falou dessa suspeita, e o médico falou que ele está com suspeita de uma outra doença lá grave. Não vou nem falar aqui. E aí? Como que a gente pode estar presente na vida dos nossos? Como Jesus, pela obediência ao Pai, diz o Evangelho de São Lucas, que com 12 anos ele volta para Nazaré, quando Maria e Jesus perdem ele naquela romaria que tinha na festa da Páscoa. Você se lembra? O quinto mistério gozoso que nós contemplamos, a perca do menino Jesus no templo. Jesus volta com José e Maria, e diz a palavra de Deus que ele era submisso. E depois, com 30 anos, como nós sabemos, ele recebe o batismo no Rio Jordão, e começa a sua vida pública. E aos 33 anos, ele se entrega totalmente ao Pai, em favor da humanidade. Tem como você se desligar da sua mãe? Por mais que você talvez tenha uma antipatia pela sua mãe, não sei. Gente, são situações, né? Que o inimigo de Deus acaba plantando no nosso coração, dificuldades de relacionamento em casa, que nós precisamos, a partir dessa abertura a Deus, a palavra de Deus, ir ao encontro dos nossos. Eu gosto sempre de falar isso, né? Que a gente precisa amar as pessoas enquanto as pessoas estão vivas, não é? Uma vez eu contei isso aqui, fui fazer uma visita para minha irmã em São Paulo, ela que estava vivendo uma situação de separação, viveu mesmo, o esposo não quis saber mais, foi embora, sumiu no mundo, sumiu do mapa. Eu fui visitá-la, e ela estava, claro, triste, um pouco abatida, e ela virou para mim e disse assim: Paulinho, a gente tem que dar flores para as pessoas enquanto elas estão vivas. E depois que elas estão mortas, não adianta mais. E eu falei: repete, Sueli, repete para mim. Ela falou de novo, eu falei: tome na cabeça. Mas eu percebi que ali, naquele gesto meu de estar ali com ela, de deixar as coisas, eu percebi que eu estava levando uma grande flor para ela. Não literalmente, mas eu era aquela flor. Não é? Porque um dia ela pode ir, ou ela ou eu. E aí? Eu vou visitá-la depois lá no velório, não vai adiantar. E as pessoas da sua família, que moram longe, né, moram em outra cidade, em outro país, você vai esperar essa pessoa ficar doente, estar no hospital para você visitá-la? Essa missa de forma especial nós rezamos pelas famílias, para que o Senhor nos dê essa graça, dessa unidade dentro de casa, meus irmãos. E temos um exemplo, que é a Sagrada Família, porque essa foi a vontade de Deus, esse foi o desejo de Deus, que o seu filho nascesse numa família. Parece que muitas vezes dentro de casa, parece que o mal é mais forte, não é? As brigas, os palavrões. Quem sabe você precisa fechar
a boquinha, né? Quem sabe seja você o causador da discussão, da briga. Não é fácil, existe um combate também espiritual que a gente trava, é ou não é? A gente quer trazer para a igreja e às vezes você fala, parece que aquilo é uma ofensa para a pessoa. Então não fale, reze, silencia-te, cala-te, fica quietinho, reze no silêncio do teu coração, derrame as lágrimas no silêncio do teu coração, que você vai ver a ação de Deus na vida dos seus, como disse o anjo para Maria, porque para Deus nada é impossível, não é? A leitura de hoje fala de uma outra mulher que ficou grávida, que não era tão jovem como Maria, não é? Sabe quem que é? Isabel. Diz a palavra de Deus que ela já tinha a idade avançada, não é que ela tinha 90 anos, 100 anos, mas já tinha a idade avançada. Até mesmo quando a gente vai na Terra Santa, o guia vai explicando para a gente, né? Naquela época o povo vivia muito pouco, não tinha tanta idade igual nós temos hoje. Diz que Isabel tinha por volta de 45 a 50 anos, né? Já era considerada, mas pode ficar tranquilo, tá? Quem tem 45, 50 anos. Quem já passou está no lucro já, não é mesmo? E diz que já era de idade avançada. Imagina, naquela época não tinha recurso, gente, né? Não tinha luz, não tinha água, não tinha telefone, não tinha nada que nós temos hoje, né? Hoje tem muitos recursos, né? Verdade? Tem uns até que pode até atrapalhar a pessoa, é ou não é? A pessoa está ficando tão velha de idade que não quer ficar velha, quer ficar sempre nova, né? Vai lá e dá uma recalchutada, dá uma ajeitada no nariz, dá uma esticada aqui na... E vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar. Na época, Isabel era considerada uma pessoa de idade. Mas como para Deus nada é impossível, Isabel também fica grávida. E ela gera quem? Gera João Batista, o precursor, aquele que foi à frente, aquele que preparou os caminhos do Senhor. Duas mulheres, dois milagres, Isabel e Maria. E em Maria se realizam as profecias. Essa profecia do profeta Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz. E essa virgem, a igreja entendeu muito bem que ela é Maria. Essa menina é Maria. Colocará o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus está no meio de nós, meus irmãos. E pelo sim de Maria, há 2000 anos atrás, Deus entra na história da humanidade concretamente, assume a nossa humanidade. E ela, como mãe de Jesus, veja, ela que gerou Jesus, ela tem a autoridade, ela tem a graça de ser intercessora. É por isso que piedosamente e belamente nós rezamos o Santo Terço, quem reza o ofício. Por Maria nós chegamos ou não chegamos a Jesus? Na oração do Santo Terço? Aqui na Canção Nova rezamos cedo, rezamos à tarde pela TV, pela rádio, rezamos à noite, rezamos vários horários. Comece a rezar o texto para você ver como que a sua vida vai mudar. Quem já reza, né, continue rezando. Quem parou de rezar, puxão de orelha do padre, começa a rezar de novo, tá? Tem tempo para tanta coisa, 20 minutos, meia hora, você não vai passar fome não. E para quem não reza ainda, não vou pedir para levantar a mão, tá bom? Porque você sabe muito bem. Comece a rezar o Santo Terço. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Aprenda a rezar o Santo Terço. Pega lá um livrinho, entra na internet, facinho, temos aqui na nossa loja. Você vai ver o tanto que vai fazer bem. Porque na oração do terço, de forma especial, estou dando esse exemplo, nós entramos em intimidade com Maria. E por Maria, nós chegamos a Deus, nós chegamos a Jesus. Por quê, gente? A palavra de Deus está dizendo. Em Maria, Jesus ganhou um corpo. Em Maria,
o corpo de Cristo foi formado. E aqui, eis que venho, ó Deus, para fazer a vossa vontade. É para Jesus, mas Maria também veio para fazer a vontade de Deus. E nós, meus irmãos, como filhos, também precisamos ir aprendendo a cada dia a buscar a vontade de Deus. Qual será a vontade de Deus para nós, hein? Qual será a vontade de Deus para você? Rezamos muito bem na oração do Pai Nosso, é ou não é? Seja feita a vossa vontade. Não é assim? Rezamos, mas na prática, seja feita a minha vontade. Seja feita a minha, eu quero do meu jeito. Tem que ser do seu jeito, será as coisas? Nem sempre. Seja feita a tua vontade. Meu irmão, minha irmã, o nosso sim também hoje prolonga essa beleza que é a encarnação de Deus na humanidade. Encarnação, que entra na carne, né? Que encarna. Foi isso que aconteceu com Maria. O Verbo se fez carne, se encarnou e habitou no meio de nós. O Verbo que entra na nossa carne pela palavra meditada na homilia, pela Eucaristia que nós comungamos. Já já você vai comungar. Como que você está recebendo Jesus na Eucaristia? Sabe aquele pedacinho de pão que você recebe consagrado? É Jesus Cristo nosso Senhor. Ele entra, veja, Ele entra na nossa carne, gente. Como que você vai para receber Jesus na Santa Missa? Olha, precisamos nos questionar. Como que você participa na missa da sua paróquia, da sua comunidade? Meu Deus do céu, o Verbo de novo se encarna pela Santa Eucaristia, que é o sacramento mais importante que nós podemos viver, o sacramento dos sacramentos. Deus mais uma vez entra na história da humanidade, pelas palavras do sacerdote, que é a pessoa de Cristo, no caso eu aqui, como os outros padres. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Em cada missa, meu irmão, em cada Eucaristia, Jesus vem mais uma vez até nós. Veja como que é importante nós nos aprofundarmos, nós meditarmos, nós rezarmos nos mistérios da nossa fé. Não precisamos buscar fora o que você tem dentro da igreja. Não precisamos dar ouvidos a outras religiões, a falsas religiões, porque nós temos um corpo, nós temos um sangue que se derrama todos os dias no altar, e muitas vezes participamos ainda mais ou menos, não é? Ficamos desatentos, preocupados com as coisas, chegamos atrasados, não é assim? Você já viu aquele que chega atrasado, ainda entra na fila da Eucaristia, chega na hora do ofertório, tá, não cabe nós a julgarmos a pessoa, né? Mas às vezes a pessoa repetidamente faz isso. Será que você está participando bem? Não comungue. Todo dia está acontecendo isso, então organize o seu horário para você chegar na hora certa. Gente, é o corpo, é o sangue de Cristo que é dado a nós. Não é qualquer coisa. Desculpe, não é um lanchinho que é dado para nós, não. Porque um pedacinho de pão que nós comungamos na Eucaristia não mata a fome, humanamente. Mas mata a fome da nossa alma. Ora, você vem comungar de qualquer jeito? Por favor, não venha. Se reveja. Precisa de confissão? Então vai buscar a confissão. Cria vergonha. Confessa aquele pecado para você vir com o coração puro para receber Jesus. Veja, gente, não é qualquer coisa. E o padre aqui não está dando tonho, não, para você se afastar, não. Muito pelo contrário, para você ter um zelo também pela Eucaristia. A igreja vai dizer, só não me lembro agora o documento, que em cada Eucaristia, a encarnação de Cristo acontece de novo. O que aconteceu naquele dia lá em Nazaré, em cada Eucaristia acontece de novo, e de fato é isso que acontece, meus irmãos. No entanto, o padre, quando ele diz, ele não fala, este é o corpo de Cristo. Ele fala isso? Este é o sangue de Cristo. É assim que ele fala?
Não é, ele fala, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, porque o padre é a pessoa de Jesus. Padre, bispo, é a pessoa de Jesus. O pão que é levantado, o vinho levantado, se tornam o corpo e o sangue de nosso Senhor, para salvar a humanidade ferida pelo pecado, não é? Para te ajudar a amar aqueles que você ainda não ama, para te ajudar a se aproximar daqueles que você ainda consegue enxergar, porque uma hora você não vai ver mais, aí não adianta ir lá no cemitério, levar flor, rezar a missa de 7º dia, de 1 mês, de 1 ano, de 2, olha, desculpa, não vai adiantar muito não. Faça enquanto as pessoas estão em vida. Depois que minha irmã falou aquela frase para mim, nunca mais esqueci. E já estou me organizando para ir atrás do meu irmão, para ir vê-lo. Se ele estiver melhorando, tudo bem, dá para aguentar mais um pouco, né? Gente, isso é sério. Que a Eucaristia de hoje nos ajude. E que nós renovemos o nosso sim a Deus. Sim, eu quero. Deus propõe, Deus não exige nada. Viu? Se você quiser dizer sim, você diz. Se você quiser dizer não, você diz. Você não é obrigado. Eu, por exemplo, não sou padre porque fui obrigado a dizer sim. E renovo a cada dia o meu sim a Deus. Luto contra os meus pecados, as minhas misérias, para ser um homem de Deus. Você também. Você foi obrigado a casar com aquela pessoa lá? Hã? Se você foi obrigado, e às vezes até já separou, né? Tem casamento que é casamento arrumado, como diz o povo, né? Casa porque está grávida, casa porque está interessado na fortuna do homem lá, e não dá certo mesmo, porque não foi livre. Quando é livre, pode passar pelas penúrias, pelas situações de dificuldade, permanece firme ou não permanece? O homem perde o emprego, a mulher perde o emprego, e acontece um monte de coisa. A casa cai, e os dois estão ali firmes, é ou não é? Quando o sim é verdadeiro, gente, nada pode separar. Aconteceu um adultério, uma situação grave, a pessoa perdoa, a pessoa se reconcilia, a pessoa volta. Quando o sim é verdadeiro, mas quando é algo obrigado, aí é difícil mesmo permanecer. Vamos renovar hoje nosso sim a Deus também, meus irmãos, apoiados no sim de Maria. No final do Evangelho, o que Maria diz ao anjo? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Veja que o sim de Maria não foi um sim também assim de graça, não é? Ela estranhou a visita do anjo, ficou perturbada, diz a palavra de Deus, perguntou para o anjo, mas como que isso vai acontecer? Aí o anjo revelou para ela, falou para ela, e ela falou para o anjo, mas eu não conheço homem algum, como que eu vou ficar grávida? Maria sabia, claro, para ficar grávida tem que ter a presença de um homem, não é? Mas o anjo revela para ela, não, é o Espírito Santo que vai descer sobre ti. E Maria livremente, que tal nós hoje também dizemos o nosso sim livre para Deus? O que eu posso fazer para Deus? Eu fui descobrindo que eu poderia seguir o caminho do sacerdócio. Ajudava na minha paróquia, né? Tocava mais ou menos no grupo de oração, ajudava na intercessão, ajudava a arrumar o sino da igreja, ajudava na época do Natal lá a fazer o presépio, ajudava a colocar as luzes lá na festa da padroeira. Um monte de coisa eu já fazia na igreja. Veja, estou falando aqui de coisas concretas. Mas eu fui percebendo que Deus tinha algo a mais para mim. E aqui estou como padre, já há mais de 5 anos. E você? O que você pode fazer? Hã? Ah, padre, mas não sei pregar, não sei falar, mas sabe varrer bem, não sabe? Então vai varrer a igreja, vai varrer o salão da paróquia, vai colocar a flor lá no Santíssimo, vai limpar o banco. Sabe tocar? Então aqui, tem uns rapazes tocando, estão cumprindo a missão deles. Tem trabalho para todo mundo, viu? Tem trabalho para todo mundo. A igreja precisa de você, meu irmão, minha irmã. Deus precisou do sim de Maria também. Não precisaria. Deus não precisaria de você e muito menos de mim, coitado. Mas ao ouvir o chamado, não é que um anjo apareceu para mim não, viu? E nenhum anjo vai aparecer para você, eu não vou prometer nada. Mas ao apelo de Deus, diga sim à vontade de Deus. Renove hoje o seu sim. Feche um pouquinho os seus olhos, põe a mão sobre o seu coração.
Digamos o nosso sim a Deus. No seu silêncio, naquilo que você está vivendo hoje, como esposa, como esposo, como talvez uma pessoa solteira, está à procura do seu José ou da sua Maria. Renove no seu coração, dizendo: Maria, como a senhora também eu digo sim à vontade de Deus. Você que não tem sido um bom pai, um bom esposo, uma boa mãe, uma boa esposa, diga agora a Deus que você quer viver de forma plena, que você quer corresponder à vontade de Deus. Sim, Senhor, eu desejo, como Maria, dizer o meu sim. Quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Mais uma vez, quero dizer meu sim. Pode ficar sentado mesmo. Meu sim, como tu. Isso. Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Quero amar Jesus. Quero amar Jesus. Isso, como tu, Maria. Como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Um instantezinho agora, pense nas pessoas da sua família. Quem mora com você? Sua esposa, seu esposo, seus filhos. Pense agora um pouquinho naqueles que fazem parte da sua vida. Aqueles que você ama e aqueles que você ainda não ama o bastante. Aqueles que, quem sabe, hoje você está trazendo um ressentimento, uma mágoa, uma raiva, até um ódio dessa pessoa, porque essa pessoa te fez mal, essa pessoa falou mal de você. Traga agora essa pessoa na sua consciência, na sua cabeça, no seu coração. Traga essa pessoa diante dos seus olhos, diante do seu coração. Vamos cantar que nós queremos amar a nossa família, amar os nossos irmãos, amar o irmão. Vamos lá? Quero amar o irmão. Quero amar o irmão, como tu, Maria, como tu, Maria, como tu, um dia como tu, Maria. Vamos lá, mais uma vez. Quero amar o irmão. Quero pense nessas amar pessoas. o irmão. Já amando essa pessoa no seu interior. Como tu, Maria, como tu, Um dia como tu, Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!